Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, do YouTube. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai ouvir pelo áudio. Amém. A paz para o pessoal do Meet, a Maria Oliveira, o Daniel, a Dona Maria de Lourdes. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 81, né? Eu vou fazer a oração agora e a gente começa a falar um pouquinho, né? Sobre esse Salmo 81, tá bom? Então, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus. Amém. Senhor, que o Senhor venha falar conosco por meio da tua palavra, que o Senhor se revele a cada um de nós, que a sua verdade seja manifesta em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações, que a tua palavra penetre a cada um de nós, Pai, com os efeitos que ela tem, nos cortando, nos levando ao verdadeiro convencimento, nos levando ao verdadeiro arrependimento e à verdadeira transformação. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Fala conosco, Pai, amém. Nos torna conhecedores da tua verdade, da tua palavra. Se nós conhecermos, meu Deus, da tua verdade, se nós conhecermos dos teus preceitos, dos teus mandamentos, das tuas ordens, nós as obedeceremos, porque nós temos prazer em ti, nós temos prazer na tua presença, nós queremos andar contigo, Pai. Amém. Meu Deus, que a sua infinita misericórdia, a sua graça, que a sua benignidade seja conosco, Pai, por todos os dias das nossas vidas, Senhor. Amém. Estica, meu Deus, a tua paciência para conosco, porque nós precisamos dela, porque nós somos falhos, Pai. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa as nossas fraquezas, nos perdoa os nossos pecados, porque nós erramos, Senhor. A tua palavra diz, o Senhor Jesus Cristo um dia disse que o pensar já é pecado, e nós reconhecemos, Pai, a nossa condição de miserabilidade, e reconhecemos que precisamos de ti, Senhor. Oh, meu Deus, tudo que é bom vem de ti. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, com teu poder e nos purifique. Que o Senhor venha com teu poder, Pai, e nos limpe de toda a nossa imundície, Senhor. Amém. Que venhamos a ter parte contigo e somente contigo. Tira de cada um de nós e das nossas vidas tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que nos afasta de ti, Pai. Amém, Senhor. Porque somente contigo queremos andar, somente contigo queremos ter aliança, Senhor. Amém. Declaramos agora, meu Deus, para todo o inferno ouvir, porque a tua palavra diz que o que decretamos nessa terra está decretado nos céus e assim é feito. E então decretamos agora, que qualquer aliança que um dia fizemos com Satanás e com o mundo dele, com os poderes malignos, nós decretamos que caia por terra neste momento, que foi anulada qualquer aliança que um dia fizemos com eles. Nós não temos mais parte contigo, Satanás. Saia das nossas vidas em o nome de Jesus e leva contigo tudo que é seu, porque nós temos parte com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Amém. Deus, venha com a tua luz e ilumine as nossas vidas, Senhor. Amém. Que venhamos a ser como Moisés, que resplandecia da tua glória e todos podiam ver que ele havia estado contigo, e que assim sejamos nós, que venhamos a resplandecer da tua glória e que todos saibam que o Senhor é conosco, que, meu Deus, todos possam testemunhar que o nosso Deus é vivo, que o nosso Deus é forte, que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é invencível, é o Deus dos exércitos que tudo pode, é o Deus todo-poderoso. Amém, Deus, em nome de Jesus, nos torna testemunhos vivos do seu poder, Senhor, amém. Que venhamos a ser a Bíblia viva que as pessoas lerão e que tenhamos essa consciência, Senhor, que já não carregamos mais o nosso próprio nome, mas carregamos o nome de Cristo. Temos a responsabilidade de representá-lo aqui nessa terra, que venhamos a ter essa consciência para não envergonhá-lo, Deus, para não envergonhar o teu nome, que venhamos a honrá-lo, Senhor, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que venhamos a perdoar todos aqueles que nos ofendem, todos aqueles que nos ofenderam, Senhor, porque a tua palavra diz isso, se não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Amém, que venhamos a ter essa consciência que o Senhor nos ensinou sobre o amor. Não devemos amar somente quem merece, amar quem é próximo, mas devemos amar até mesmo os nossos inimigos, as pessoas mais difíceis de ser amadas. Amém, que venhamos a ter essa consciência, Pai, que venhamos a ter compaixão, Senhor. Amém. Nos ensina, Pai, nos ensina os teus preceitos. Transforma os nossos corações,
Transforma as nossas mentes, Pai, amém. E nos conduza com mansidão e com paciência nessa jornada, neste caminho, meu Deus, que é essa vida. Nos ajuda em meio às aflições, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o único que dá forças ao cansado. Nos ajuda, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor venha e nos conduza pela mão, com toda a paciência, Pai, amém. Nos mostre o caminho, iluminando com a Tua luz, Pai, amém. Para que nós não venhamos a tropeçar, para que não venhamos a cair, para que não venhamos, meu Deus, a nos machucar, Senhor, nos ajuda, amém. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para que eles nos guardem, para que eles nos carreguem no colo, para que não venhamos, meu Deus, a cair, amém, Senhor, amém. Deus, que o Senhor, Pai, nos conduza nessa jornada, porque se o Senhor vier conosco, nós nada temeremos. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum nós temeremos, porque o Senhor é conosco. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro, sempre presente na hora da nossa angústia. E nós te agradecemos por isso, Pai, porque não é porque merecemos, mas é por quem Tu és. E o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é esplêndido. E glória, glória a Ti por isso, Pai. Amém. Obrigada, Senhor, por este amor tão grandioso que nos salvou. Obrigada, meu Deus, por nos resgatar todos os dias. Obrigada, Senhor, por nos fazer sentirmos úteis para Ti. Obrigada. Que o Senhor venha transformar as nossas vidas, que o Senhor venha nos dar cada vez mais utilidade dentro do Teu reino, que venhamos a ser usados por Ti com ousadia, com intrepidez e sem medidas, Pai. Amém. Estamos aqui, meu Deus, totalmente abertos e entregues a Ti para que o Senhor nos use da forma que melhor lhe aprouver, Pai. Amém. Porque nós confiamos em Ti, nós confiamos nos Teus desígnios, nós confiamos na Tua vontade. E toda a nossa angústia, todo o nosso desespero, todo o nosso medo, toda a nossa esperança, nós depositamos em Ti, Pai. Porque a Bíblia diz isso e é nisso que nós cremos. Aquele que espera em Ti jamais é frustrado. E glória a Deus por isso. Amém. Nós confiamos a Ti todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, para que o Senhor, pela Sua infinita graça e misericórdia, abençoe também os projetos das nossas mãos, Pai. Amém. Que o Senhor nos livre de todo o mal. Que o Senhor continue nos dando a provisão de cada dia, que nada nos falte. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, 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 glória a Deus. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre Salmo 81, né? A paz, Silvana. A gente vai falar hoje sobre Salmo 81, né? O Salmo 81, a gente não sabe quando ele foi escrito, né? Não tem como a gente saber. Não é igual quando a gente leu lá os de Davi, né? Quando a gente leu lá o escrito por Salomão. Não tem como a gente saber, né? Quando a gente leu o Salmo de Moisés. Não tem como a gente saber quando o Salmo 81 foi escrito. Mas o contexto do Salmo 81, eu acho que é bem propício para o tempo que a gente está estudando. Por isso que a gente vai estudar ele hoje, tá bom? Então, a paz, Adriano. Lembrando, dentro da época que a gente está estudando, né? A mensagem que está sendo propagada, né? Por meio dos profetas Isaías, do profeta Amós, do profeta Oséias, né? Então, considerando essas mensagens, considerando o contexto histórico ali que está acontecendo com o Reino Norte e o Reino Sul, né? Um contexto ali de descontentamento desse povo, né? Que esse povo não acredita que Deus é com eles e começa a recorrer a outros deuses, né? Um povo que começou a seguir a idolatria, né? E buscar outros deuses por achar que Deus não era com eles ou que Deus não era forte o bastante. Então, eu acho que dentro desse contexto histórico, esse Salmo 81 fica muito bem pra gente estudar hoje, tá bom? Então, é importante eu falar isso. Não tem como a gente saber quando ele foi escrito, mas para a mensagem que é dada nele, eu acho interessante colocar hoje, tá bom? Então, amém. No versículo 1 do Salmo 81, diz assim: cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Bem simples, né? No versículo 2, comecem a música e toquem os tamboris. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas.
Toquem a trombeta para a festa, quando chegar a lua nova e quando for a lua cheia, né? Então, toquem a trombeta para as festas que Deus determinou, né? Então, ele tá falando assim, para você louvar a Deus com alegria, né? Deus que é o único que defende eles. Deus que é o único que é por eles, né? O que acontece nesse Salmo 81? O povo esqueceu que Deus é por eles. É isso que está acontecendo nesse Salmo 81. A gente vai ver mais pra frente. E o salmista está querendo lembrar o povo de que Deus é com eles sim. Deus não abandonou eles. É isso que o salmista vai falar. Esse é o foco do Salmo 81. O Salmo 81 é um povo que está achando que Deus abandonou eles, Deus não é mais com eles, então eles começam a recorrer a outros deuses para terem as suas orações atendidas, porque as coisas estão indo mal. E o Salmo 81 vem para dizer que não, Deus não abandonou vocês e o único que pode ajudar vocês dessa dificuldade que vocês estão é Ele, é o próprio Deus, né? E no Salmo 81 diz isso, Deus também prova. Deus também manda dificuldades que você não vê lógica de estar passando às vezes, mas são dificuldades, são problemas que são enviados por Deus justamente para te testar, justamente para provar a tua fé, justamente para testar a tua fé, né? Então, até o que é ruim vem por permissão dele, então se vê porque ele permitiu, então ore a ele, porque ele é capaz de desfazer, né? Então ele é capaz de resolver, ele é o único que pode resolver. E o Salmo 81 vem nesse sentido, falando isso, relembrando o povo a quem eles devem procurar para se defender. Não é a Assíria, não é um outro reino, mas é Deus, né? Então, por isso que eu falei, tem tudo a ver, a paz, Loli, tem tudo a ver com o que a gente está estudando, né? Então, tá dizendo, não procure outra pessoa que não seja Deus. A única pessoa que pode te defender disso que está acontecendo na tua vida é Deus. A única pessoa que pode te ajudar é Deus. Não procure outra pessoa. É nesse sentido. E aqui diz, né? Procure ele, né? Com alegria. Procure ele com alegria, né? Com músicas, com louvores, com alegria, né? Não faça por obrigação com má vontade. É nesse sentido que vem falando aqui até o versículo 3, né? Vá com alegria buscá-lo, né? Vá com alegria, né? Atrás dele, né? E cumpra as determinações. Não é só ir atrás, mas é obedecer, né? Por isso que ele fala no versículo 3 sobre a lua nova, né? Então, quando você for atrás dele, né? Comece a cumprir as festas dele, né? Então comece a obedecê-lo, né? Igual quando a Bíblia diz, né? Vinde a mim como estás, né? Jesus disse, não, vem pra mim do jeito que você tá mesmo. Vem pra mim com pecado do jeito que você tá mesmo, você vem pra mim, né? Mas não permaneça nele com pecado, né? Você vai pra ele do jeito que você tá. E ele vai te mudar, vai te transformar. E você tem que ser transformado. Você não pode continuar do mesmo jeito, né? Tem que mudar. E aqui vem nesse sentido, né? Vocês têm que lembrar que o único defensor de vocês é Deus. Então busquem a Ele com alegria. Cantem a Ele com alegria, né? Não cantem a Ele ali no automático como se Ele não fosse ninguém. Lembrem-se que Ele é o único que vai poder ajudar vocês quando o mal vier. Então aqui continua o versículo 3, toquem a trombeta para a festa, quando chegar a lua nova e quando for a lua cheia. Então no versículo 4, o salmista diz, isso é lei para Israel e é uma ordem para uma ordem do Deus de Jacó. Então, isso é ordem, é uma lei. Deus quer que você venha com alegria, né? Não é para a gente lembra que nessa época eles estavam cumprindo os rituais, né? Não o reino de Judá, que a gente lembra que a casa ali, né, tinha destruído o templo, mas a gente lembra que houve uma época ali dos dois reinos que eles cumpriam os rituais de Deus, né? Lembra? Eles se reuniam nas festas, tudo, só que eles iam e faziam tudo errado, com má vontade, né? Iam sem vontade nenhuma de estar ali. E ele está dizendo, não, vocês têm que se reunir com alegria. Vocês têm que buscar a Deus com alegria. Lembrem-se que Ele é o único que vai poder ajudar vocês no dia da angústia. Então, vocês devem buscá-lo com alegria. Vocês devem expressar o amor de vocês com alegria, cantar com alegria, fazer o que tiver que fazer com alegria. E isso é uma ordem, fazer com alegria. Aí no versículo 5, começa a falar por que você tem que fazer com alegria para Deus. Porque Deus já fez muito por você.
É isso que ele vai falar agora no Salmo 81, né? Porque a pessoa fala, por que eu vou com alegria se está indo tudo ruim na minha vida, né? Não, não é pelo agora, é pelo que já foi, pelo que já aconteceu, né? Você tem que ser grato pelo que já foi, ainda que tudo esteja mal agora, mas seja grato pelo que ele já fez. E é isso que o salmista vai dizer agora, né? Seja grato pelo que ele já fez. E ele já fez muito. Era para vocês estarem lá no Egito crescendo como escravos. Era para esse povo todo estar lá no Egito ainda escravo. Deus já fez muito. Celebrem a ele pelo que ele já fez. Pelo que ele já libertou vocês lá do passado. Era para ser pior a vida de vocês, né? É nesse sentido que o salmista vem dizendo. Aí no versículo 5 o salmista diz isso. Ele diz assim, quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que eu não conhecia dizendo, eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Eu fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos, né? Então, aqui o salmista está dizendo, foi Deus que marchou contra o Egito. Foi Deus que lutou contra o Egito. Foi Deus que lutou contra os deuses lá do Egito. Foi Deus. Não foram vocês. Quem venceu lá as guerras contra os deuses egípcios, né, as pragas, foi Deus, não foram vocês, né? E ele deu essa lei ao povo de Israel. Aí aqui ele diz, eu ouvi uma voz, o salmista fala, eu uma voz que eu não conhecia, eu ouvi uma voz que eu não conhecia. Eu não sabia que voz era aquela ainda, quando ele foi resgatar a gente lá do Egito. Eu ainda não sabia que voz era aquela. Mas ainda assim ele nos resgatou. E aí o salmista está dizendo, né? Ele nos resgatou quando a gente nem conhecia ele, né? E realmente, vocês lembram, lá no Egito, eles não conheciam a Deus. Tanto que quando Moisés chega, né? Moisés fala, ai Deus, mas e se me perguntarem que Deus que é esse que está indo lá buscar eles? E Deus fala o nome dele pela primeira vez na Bíblia, né? Mas eles não conheciam a Deus. Então eles ouviram a voz de um Deus que eles nem conheciam. E essa voz dizia para eles, né? Eu tirei das costas de vocês todo jugo. Eu tirei das mãos de vocês o cesto cheio de tijolos com que vocês eram oprimidos, né? Então, vocês lembram disso, né? Quando eles eram escravos lá no Egito, principalmente escravos, né? Eles trabalhavam nas áreas que eram mais difíceis. Então, era a fornalha, como é que você fazia tijolo, né? Você colocava na fornalha, porque você tem que expor aquele tijolo numa temperatura altíssima para ele ficar duro. Senão, chove e o negócio cai, né? Então, você tem que pôr uma temperatura altíssima, um fogo altíssimo, para ele ficar bem duro e não cair numa chuva, né? E quem é que fazia esse trabalho? Porque assim, você ficava perto da fornalha, tinha uma grande chance de você morrer, ser queimado, né? Acontecer alguma coisa. Quem fazia esse tipo de trabalho? Os escravos. E a gente até falou sobre isso quando a gente estudou, né? O livro de Êxodo. E é por isso que Deus usa essa linguagem. Eu tirei o tijolo das mãos de vocês. Os tijolos que fazia com que vocês se matassem. Era por causa daqueles tijolos que vocês morriam. Naquele trabalho que vocês faziam, né? A gente lembra que a gente falou sobre isso quando a gente estudou Êxodo. Por isso que tem essa linguagem de tijolos. Porque eles trabalhavam dessa forma, né? A gente viu isso já. Eles trabalhavam assim e muitos morriam. Muitos morriam tentando manusear ali aquele tijolo no fogo altíssimo na fornalha, né? Então aqui no versículo 5 e 6 diz isso, né? Que essa voz que ele nem reconhecia, que ele nem sabia quem era, foi lá, marchou contra o Egito, né? Marchou contra os deuses do Egito e resgatou esse povo que nem conhecia ele e disse para esse povo, fui eu quem tirei das costas de vocês toda a carga pesada que antes estava. Fui eu quem tornei a vida de vocês leve. Fui eu que tornei a vida de vocês mais fácil. Eu tornei a vida de vocês melhor. Fui eu, né? Eu fiz com que vocês ficassem livres de ter que carregar todo dia aqueles tijolos. Fui eu. Fui eu que libertei vocês daquela vida de escravos. Fui eu que libertei vocês. E aqui então o salmista continua dizendo, né? Mostrando os motivos por que esse povo tem que ser agradecido a Deus. No versículo 7, o salmista diz,
Quando vocês estavam aflitos, vocês me chamaram. E eu fui lá e resgatei vocês. E a gente lembra que isso aconteceu realmente, né? A gente lembra que, a princípio, eles começaram a adorar os deuses do Egito, né? Então, eles começaram a se achar egípcios. Eles ficaram tanto tempo no Egito que eles começaram a achar que eles eram egípcios também. E eles começaram a crescer mais do que os egípcios. E então, os egípcios observaram aquilo e falaram, não, peraí, daqui a pouco eles vão engolir a gente e a gente vai virar escravo deles, eles que vão dominar essa terra e vão expulsar a gente. Então, vamos dar um jeito nisso. Aí começaram a pegar eles como escravos, escravizar eles para eles pararem de se reproduzir e perceberem que eles não são egípcios, né? Perceber que há uma distinção ali, a terra não é deles, eles são escravos ali, né? Então, a gente lembra que começou a acontecer isso ali na terra, né? E a gente lembra que começou a aumentar, né, aquele trabalho para eles não procriarem, né, começou a ter aquela dificuldade, as crianças eram jogadas no Nilo, né, eram mortas, porque não podia mais ter filho para não procriarem. Então a gente lembra que eles estavam nesse aperto total. Então eles entenderam que não eram egípcios. Né? Quando a gente estudou sobre Moisés, quando o nascimento de Moisés, tudo a gente falou sobre isso. Neste momento, eles se ligaram que eles não eram egípcios. Né? Eles entenderam que eles não eram dali, não era daquele lugar, né? E eles então começaram a pedir socorro. Eles começaram a clamar por ajuda, pedir socorro, pedir ajuda, né? E é isso que Deus está dizendo aqui. Quando vocês pediram ajuda para mim lá no Egito, eu salvei vocês. Eu fui lá resgatar vocês, né? Lá de onde eu estava escondido, na tempestade, eu respondi. Eu estava escondido, estava bem longe, só observando vocês lá naquela terra que vocês já estavam se achando egípcios, já estavam se achando ali do povo adorando os deuses deles, mas ainda assim, lá de longe, eu estava muito longe de vocês. Mas quando vocês clamaram, sinceramente, com o coração honesto, eu vim. Lá de longe, lá do meio da tempestade, eu respondi. Eu ouvi vocês. Que lindo, né? Deus está dizendo, eu não estava perto de vocês, eu estava longe, muito longe. Mas quando vocês decidiram realmente clamar a mim, verdadeiramente, eu estando longe, eu ouvi e eu atendi. E eu voltei e resgatei você da escuridão onde você se encontrava. E daquela escuridão você clamou a mim. Que bonito, né? É muito bonito. É isso que está querendo dizer aqui, né? A pessoa se encontrava em uma escuridão tremenda que ela mesma havia proporcionado. Ela mesma chegou naquele lugar, naquele fundo do poço, né? Pelas atitudes dela, por conta do que ela decidiu, né? Então ela chegou naquele estado, que é o caso aqui, por exemplo, dos israelitas, né? Eles decidiram esquecer o Deus deles. Eles decidiram começar a seguir os costumes egípcios, né? Eles esqueceram os costumes deles, né? Esqueceram que tinha que fazer a circuncisão. Começaram a esquecer tudo, os costumes deles, e começaram a fazer os costumes egípcios. Eles viraram egípcios, né? E abandonaram o Deus deles e foram adorar os deuses egípcios. Até que então eles perceberam que não eram egípcios. Eles começaram a ser maltratados pelos egípcios e viram, opa, peraí, então eu não sou egípcio, né? E ali, no meio daquelas trevas todas que eles mesmos procuraram, né? Eles clamaram a Deus. E ele está dizendo, e eu lá de longe, eu não estava perto de vocês. Vocês não estavam comigo. Mas eu lá de longe eu vi. Eu respondi lá de longe e enviei Moisés. E eu salvei vocês da aflição que vocês se encontravam. E aqui Deus diz, né, no final do versículo 7, pelo salmista, eu os pus à prova na fonte de Meribá. Eu provei vocês. A gente já estudou isso no Êxodo 17 e em Números 20. Esse povo estava em um lugar e eles estavam passando por uma determinada dificuldade, né? Eles queriam água. Né? Se eu não me engano era água que eles queriam, se eu não me engano foi a rocha, a primeira rocha que Moisés bateu. Aí eles estavam querendo água, né? E não tinha água perto, não tinha água nenhuma perto. E eles começaram então a falar, esse Deus aí tá com a gente? Não tá, Moisés, que Deus é esse? Que Deus é esse que não dá uma água aí pra nós? Que Deus é esse que trouxe a gente aqui pro meio do nada? E eu tô com sede. Esse Deus aí é Deus forte ou é Deus fraco?
Que Deus é esse? Ele tá mesmo com a gente? Não tá, né? E eles falaram isso. Quando a gente estuda Êxodo 17, números 20, os israelitas começaram a falar isso. Esse Deus tá com a gente ou não tá? Deus tá com a gente ou não tá pra gente estar passando a dificuldade que a gente tá passando? E é isso que Deus tá falando. Eu estava com vocês. E fui eu que fiz vocês passarem essa dificuldade. Para provar vocês. Para testar vocês. Para ver até onde ia o amor de vocês por mim. Se era só na alegria. Se era só na prosperidade. Se era só no bem bom. Fui eu que fiz. Caramba, né? E é isso que Deus está falando aqui. Fui eu que provei vocês em Meribá. E quando eu provei vocês, né? Eu provando vocês, a fé de vocês, vocês questionaram se eu realmente era com vocês. Porque vocês estavam passando uma dificuldade na vida de vocês. Sendo que eu mesmo estava provando através daquela dificuldade. E parece muito com o que a gente está estudando aí na história, né? Que é aquele momento de Acás, né? Por isso que eu achei legal estudar esse Salmo 81 hoje, porque Acás, a gente lembra, né? Que Deus fala por meio de Isaías, né? Para Acás. Acás, não chama a Síria. Acás, não chama ninguém. Fica quieto, fica sentado no teu trono, que Deus vai dar socorro. Deus vai libertar, ajudar. E vocês vão ver quem é Deus, o Deus de vocês. E Acás não acreditou. Acás não acreditava que Deus era com eles por causa da dificuldade. Mas foi Deus mesmo que mandou aquela dificuldade, né? Porque eles estavam pecando, né? Deus estava irado com eles e mandou aquela dificuldade para que eles se convertessem, né? E então parece muito, né? E a gente lembra que Isaías ainda fala, não, Deus é com vocês sim, Acás, pede um sinal, né? A virgem conceberá, tal. Então, é nesse sentido, né? E aqui nesse salmo ele diz isso que Deus é o único que pode ajudar. E é isso que ele está dizendo, o negócio está ruim, mas Deus pode ajudar. A gente já leu muito na Bíblia também que Deus é o que fere, mas Deus também é o que cura a ferida. E é nesse sentido, né? Versículo 8 então diz, meu povo, escute os meus conselhos, né? Deus falando, escute o que eu digo, né? Tem muito a ver também com o tempo que a gente está estudando. Deus tem levantado muitos profetas para falar com o Reino Norte e Reino Sul para eles se arrependerem e se converterem a Deus novamente, né? E o povo não escuta os profetas, o povo rejeita o que Deus diz, né? E aqui está dizendo, povo, escute o que Deus fala, escute os conselhos de Deus, né? Aí aqui Deus fala, ó Israel, como eu gostaria que vocês me ouvissem. Como eu queria que vocês ouvissem o que eu digo. E eu digo o seguinte, no versículo 9 ele começa a falar o que ele quer. Não sirvam nenhum Deus estrangeiro. Não adorem nenhum Deus estranho. Porque eu sou o Deus de vocês. Fui eu quem tirei vocês lá do Egito. Abram a boca, então eu os alimentarei. A gente lembra, né, o que acontece? Ele fala que abram a boca e eu os alimentarei. Esse povo, eles haviam se convertido totalmente para Baal. Baal passou a ser o Deus de primeiro plano e Deus ainda era adorado. Deus era adorado. Mas era adorado junto com outros deuses, entende? Errado, né? Porque Deus já havia falado que não era para ser só ele, não pode adorar junto com outros deuses, é pecado. E eles faziam isso, eles adoravam Deus também, com outros deuses, então adoravam os outros deuses e Deus junto. Mas o Deus mais importante para eles era Baal, né? Já era errado adorar a Deus sendo mais importante que outros deuses, é errado também. Mas eles adoravam outros deuses, Deus e o Baal era o mais importante para eles. Por quê? Porque eles entendiam que Baal era o deus da chuva. E era uma época que se vivia de agricultura. Só se vivia de agricultura, né? Então, o foco aqui da sociedade, a parte financeira, né, do mundo da sociedade era agricultura. Então, você precisava de chuva, né? Você precisava de chuva para o trigo, para tudo, era tudo plantado, né? Então, eles entendiam que quem mandava chuva era Baal. E eles começaram a adorar Baal e considerar Baal o Deus mais importante, porque precisava de chuva para eles serem alimentados. Precisava da chuva para que a terra produzisse, né, a colheita, para que eles comessem. E então eles começaram a adorar Baal, né, porque eles queriam comer.
Eles tinham necessidade de comer. E eles achavam que Baal é que ia produzir a chuva para eles. E é isso que Deus está falando aqui. Abram a boca e eu vou alimentar vocês. Para Baal, né? Para Baal mandar chuva, vocês se cortam. Para Baal mandar chuva, vocês fazem orgias. Para Baal mandar chuva, vocês fazem várias atrocidades aí para entregar para Baal, ofertar para Baal. Porém, eu digo, se vocês me pedirem, me servirem, forem obedientes a mim, basta abrir a boca que eu darei comida. Não precisa fazer mais nada. Uau, é isso que Deus está dizendo, né? Enquanto para Baal precisa fazer tudo isso para que Baal mande chuva, Deus fala, só me obedeça, só me ame com alegria, que quando você tiver fome, basta abrir a boca que eu o alimentarei. Eu darei tudo o que você precisa. Né? Uau! Então tem tudo a ver com essa época que a gente está estudando, né? Porque esse povo estava realmente ali focado em Baal. Aí no versículo 11 Deus diz, mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não decidiu me obedecer. Portanto, assim, eu deixei que eles seguissem os caminhos deles. Eu deixei que eles andassem na própria teimosia deles. E deixei eles fazerem o que eles queriam. A gente lembra, né? A gente leu já um salmo, acho que é de Davi, se eu não me engano, né? Que o salmista fala, Senhor, só não me entregue a mim mesmo. A pior coisa que existe, né? A gente já viu até algumas outras partes da Bíblia mesmo. A pior coisa que existe é Deus nos entregar a nós mesmos. Porque o coração do homem é enganoso. A pior coisa que existe é isso. Deus nos entregar aos nossos próprios desejos. Deus nos entregar aos nossos próprios caminhos. Porque a gente não sabe o que faz, né? E é isso que está dizendo aqui. De tanto eles desobedecerem a Deus, Deus abriu mão. Deus falou, tá bom. Então faça como vocês querem. Que seja feito conforme a tua vontade, né? E esse é o perigo, né? Que seja feita a vontade de Deus, não a minha, né? Nossa, que a minha vontade não é boa, perfeita e agradável, agora de Deus é. E é isso que Deus está dizendo aqui. Portanto, então agora, que seja feita a vontade de vocês, que vocês andem no caminho de vocês façam o que vocês quiserem. Aí no versículo 13, Deus diz, como eu gostaria que vocês me ouvissem. Como eu gostaria que vocês me obedecessem. Se isso acontecesse, eu derrotaria logo, logo todos os inimigos de vocês. Todos os problemas de vocês acabariam, se vocês me ouvissem e me obedecessem. Eu castigaria todos os adversários de vocês. Aqueles que me odeiam iriam se curvar diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês que me obedecessem e me ouvissem, eu daria o melhor da terra. Eu daria o melhor trigo, os alimentaria com o melhor mel, até que vocês ficassem totalmente satisfeitos, felizes. Se vocês me obedecessem e me ouvissem, né? Então, amém, gente. Termina aqui hoje a aula, né? Eu acho que tem tudo a ver com a história que a gente está estudando aí, né? Porque tem tanto profeta falando e o povo não ouve, né? E o povo não obedece, né? Então, se vocês me obedecessem e me ouvissem, né? Então, amém, amém. A Bíblia vem sempre falando isso, né? Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência. Deus nunca quis sacrifício, Deus sempre quis obediência. Se você obedecer, não vai precisar sacrificar, né? Então, amém. Então, amém, gente. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Amém. Glória a Deus. Eu comecei a aula hoje meio ruim, tô até melhor agora. Glória a Deus, amém. Vou desconectar o Facebook e o Instagram e vou perguntar no Meet se alguém tem alguma aula. Amém. Gente,